Bom dia, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo do Senhor, tu és bem-vindo em minha vida, meu Pai. Graças nós te damos por mais um dia em tua presença, debaixo das tuas mãos fortes e poderosas. Pela tua misericórdia, Senhor, estamos em tua presença. Tu és Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Márcia. Eu estou falando de Goiânia, estado de Goiás. E nesta manhã abençoada, eu quero estar trazendo uma palavra para os amados irmãos. No livro de Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, eu quero estar trazendo esta palavra para a tua vida nesta manhã. Uma palavra de ânimo e de fé para mim e para a tua vida neste dia. Meus queridos, diz a palavra do Senhor que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre o mar. Os discípulos foram até o alto mar. E diz a palavra do Senhor, amados, que era por volta de 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite. Eles estavam em alto mar e o mar ele estava revolto. As altas ondas estavam balançando aquele mar e os seus discípulos estavam ali amedrontados, aterrorizados. E o Senhor Jesus foi ter ali com eles, caminhando sobre o mar. Nós estamos falando aqui, meus queridos, de um Jesus que é poderoso, de um Jesus que opera sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas, de um Jesus, amados, de milagres. Meus queridos, e quando Jesus estava se aproximando daquele barco, os discípulos olharam e diz a palavra do Senhor que eles se aterrorizaram, se amedrontaram, achando que era um fantasma. E o Senhor Jesus falou para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. De que maneira você está nesta manhã? Como está a sua situação aí dentro do teu barco? Você está passando aí por um período de tempestade, de um mar revolto, de ondas contrárias contra você, de uma maré alta. Mas o Senhor manda te dizer: não temas, sou eu, não tenha medo, eu estou contigo. Eu sou o Senhor Jesus, o dono da bênção, o dono da vitória. E naquele instante Pedro olha para ele e fala: Senhor, se és tu mesmo, faça-me com que eu caminhe também sobre o mar até o teu encontro. Pedro olha para Jesus e pede para ir ter com ele. O Senhor Jesus o chama. Meus amados, e diz a palavra do Senhor que Pedro desce daquele barco e começa a caminhar sobre o alto mar. E num determinado momento, amados, enquanto Pedro caminhava, o Senhor Jesus, meus queridos, falava para ele: venha, você consegue. Venha, Pedro, olhe para mim, caminhe, não tenha medo. Esqueça o vento contrário, a escuridão, as ondas e caminhe sobre as águas. Não tenha medo, saia do barco e confie, pois quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. Saia desse barco hoje. Lance por terra a sua preocupação, o seu medo e comece a andar sobre as águas. E olhe tão somente para o Senhor Jesus. Não tenha medo. Se o Senhor te ordenou, se o Senhor Jesus te mandou, saia agora do barco. Seja corajoso. O teu milagre depende da sua coragem, da tua determinação, da sua confiança, da sua fé em Deus, meus queridos.
Os discípulos, diz a palavra do Senhor, eles estavam amedrontados, mas naquele instante Pedro começou a andar sobre as águas e o Senhor falou para ele: olha para mim, não tire os olhos, meus queridos, de Jesus, não pare de olhar para o Senhor, não perca o seu foco, não perca a sua fé, o Senhor, Ele está contigo. Você não irá naufragar, você não irá afundar, saia do barco, olhe para o Senhor. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, no livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. O Senhor, Ele é contigo, Ele está comigo e Ele está com você. Tenha fé, meu querido. Tenha fé, minha querida. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas em tua vida. Ele é fiel para mudar essa situação. A fé é o elo que nos liga ao sobrenatural. É o elo que nos liga ao Senhor. Pedro, ele lutou contra a fé. Ele lutou contra o medo e contra a dúvida. Tenha fé no Senhor. O Senhor, meu amado, Ele está te tomando pela tua mão e Ele está te tirando deste barco. Ele está te tirando dessa situação adversa de medo, desta escuridão das altas ondas. Tenha fé no Senhor, Ele irá te surpreender. O Senhor, Ele está aí com você. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, meus queridos, ele não afundou. Mas quando ele olhou para aquela situação contrária, pelas altas ondas, a escuridão, ele começou a afundar. Não tire os olhos do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Não esqueça de orar. Não desanime, não perca a tua fé. O Senhor, Ele está contigo. O Senhor vai honrar a tua fé. Que o Senhor venha te abençoar neste dia. Receba aí esta palavra, saia do barco, caminhe sobre o mar, olhe para o Senhor, tenha fé, Deus irá mudar essa situação. O Senhor, Ele é contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, rica e poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.